Os irmãos podem se assentar. Uma boa noite a todos que estão aqui presentes e a todos que estão me escutando através das mídias sociais, através do Facebook. É uma alegria muito grande estar aqui, falando com vocês e é melhor ainda, é bem melhor na verdade, quando eu estou aqui falando de algo que eu acredito muito. Eu tenho esse problema, na verdade, porque quando eu na minha profissão, às vezes eu tenho que falar as coisas que eu não acredito muito, ou que eu não gosto muito de falar. E quando eu falo, quando eu converso sobre algo que eu gosto, que eu amo, que é a palavra de Deus, que é o estudo da palavra de Deus, eu me sinto muito animado. Gosto bastante de falar. E vocês me veem muito falando aqui, Hoje eu não cantei. Hoje tive a grande ajuda desses dois meninos que cantaram hoje, mandaram muito bem. O Luiz Gustavo e o Luan, e todo mundo que está aqui no Ministério de Louvor, no Ministério das Mídias ali atrás. Eu me sinto muito honrado e eu me sinto alegre de fazer parte disso tudo. E hoje é uma continuação muito interessante do que a gente já conversou domingo passado. A gente começou uma nova série domingo passado, e essa série foi intitulada Teologia da Comunidade. E a gente estudou alguns aspectos do que é a teologia e do que é uma comunidade. E a gente pontuou, não sei se todo mundo assistiu ou todo mundo estava presente, a gente pontuou que a teologia, como teologia, ela tem que ser feita na prática. Então, tudo que a gente faz relacionado à teologia, relacionado a algo religioso ou uma prática religiosa, ela tem que ser implementada dentro de um local geográfico, dentro de um espaço. Todo mundo lembra disso? Ou tem alguma ideia do que eu estou falando aqui? Teologia é um estudo da prática. E a gente falou um pouquinho sobre comunidade. E eu vou apresentar um outro aspecto para vocês, então já prepare aí para abrir a sua Bíblia em João, o capítulo 3. Eu acredito que esse texto seja o texto mais conhecido da Bíblia. Sabe quando tem dois, na verdade, e eu não vou ler o outro, mas se eu começar a falar do outro texto, vocês já vão continuar ele. Que o texto é assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É um texto muito conhecido. Eu vou usar outro texto conhecido para vocês. João 3, o versículo, adivinhem, 16. Talvez tem algumas pessoas que não vão precisar nem abrir a Bíblia para ler esse texto, porque ele é muito conhecido. E o que eu vou falar hoje? Lembra que a gente falou domingo, de novo, sobre teologia da prática, sobre algo que se pratica todos os dias? E a irmã Elaine, ela pontuou, domingo passado, que uma comunidade ela é feita de pessoas. E pessoas costumam ser falhas. Estou certo ou estou errado? Eu aqui na frente, vamos colocar como falha assim. A gente, no ministério, que eu trabalho também no Ministério da Música, canto aqui, sábado e domingo. A gente tem vezes, Renatinha, que a Renatinha fica mais indignada do que eu quando acontece isso. A gente vem aqui, ou a gente ensaia sábado de manhã, ou sexta-feira à noite, como foi o caso de sexta-feira agora. A gente chegou aqui, e eu falei para todo mundo da música, Gabriel também, eu cheguei, a gente vai cantar 2 músicas, essas 2 músicas são bem difíceis. E eu falei, segunda-feira eu mandei mensagem, a gente vai cantar 2 músicas bem complicadas. Eu até fiz o Gabriel não conhecia muito bem a música, eu tive que fazer um vídeo para ele tocando e tal. Não, é assim que faz, não sei o quê. E a gente chegou aqui na sexta-feira e ensaiou. A gente ficou até muito mais tempo do que a gente costumava.
a gente costuma ficar 2 horas mais ou menos ensaiando, a gente ficou muito mais tempo, porque era muito mais difícil. E às vezes, a gente chega aqui para cantar no sábado, e a gente erra. Tem gente que não percebe que a gente erra, mas a gente que está aqui, a gente percebe que a gente erra. Uma coisa é a gente errar não praticando algo, e outra coisa é a gente errar porque a gente erra. O ser humano é falho. Eu vou ler esse texto com vocês. João 3, o versículo 16. Basicamente é um texto que resume toda a história do cristianismo em uma pequena frase. Resume, na verdade, muita coisa. E vai dizer assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No Evangelho de João, também existe um outro texto que eu sou incrivelmente apaixonado por ele, que vai dizer assim, que Pedro vai dizer assim para Jesus: Mestre, para onde nós iremos, se só tu tens a vida eterna? É uma pergunta de Pedro para o próprio Jesus. E tem alguns outros textos que eu gosto bastante. Tem um que se encontra lá em Gênesis, o capítulo 4 ou o capítulo 3, que vai dizer assim, Deus, ele vai ao encontro de um personagem muito importante dentro do texto bíblico, principalmente dentro da história de Gênesis, que é Caim. E muita gente conhece Caim como se fosse um personagem muito maldoso, e ele realmente agiu com maldade. O que ele fez? Ele matou o seu irmão. E tem algo de incrível nessa história, porque a história de Caim e Abel, e eu já preguei sobre isso aqui, a história de Caim e Abel não se trata de Abel. Abel não existe na história. Deus está tratando uma pessoa só, e essa pessoa é Caim. E Caim, como o maior dos pecadores dentro do início da história da humanidade, dentro da gênese da história da humanidade, o próprio Deus vai ao encontro de Caim e pergunta: Caim, aonde está o seu irmão? E a resposta dele é de alguma forma afrontosa ou audaciosa. Ele vai falar assim: sou eu o guardador do meu irmão? Essa história, ela tem como base algo muito importante. Sabe o que é? É o próprio Deus indo atrás daquele que fez alguma coisa errada. Existe outra história um pouquinho antes dentro do texto, que é de um personagem muito importante também, chamado Adão. Adão, ele come o fruto que não era para ser comido, junto com a sua esposa Eva, e o próprio Deus, ele vai ao encontro de Adão e pergunta: Adão, onde você está? E o que eu quero dizer com isso? E entra muito de encontro com esse texto de João 3, o versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Existem vários textos bíblicos, onde Deus, o próprio Deus, onde o próprio Jesus, onde algum profeta vai ao encontro daquele que errou. E eu dou um outro exemplo, para ficar bem claro na cabeça de vocês aí. Existiu um rei em Israel chamado Davi. E ele olha uma mulher, lá do seu palácio, ele olha uma mulher e ele deseja aquela mulher. E aquela mulher, ela mantinha uma relação ele era esposa de um cara. E Davi, ele trama algo ali, ele faz um esquema, vamos dizer assim, ele faz um esquema para que esse cara, essa pessoa, que no caso era esposo
dessa mulher que Davi deseja, para que ele seja morto. E ele realmente pega essa mulher, tem relações com ela. A história está toda errada. Imaginem só, Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele faz algo incrivelmente reprovável dentro do texto bíblico e está tudo relatado. E o que vai acontecer? Deus manda um profeta falar com Davi. E usa de uma história para que Davi perceba que ele é um pecador. Ele vai colocar, Davi tinha um pastor de ovelhas que tinha uma ovelha só, ele cuidava dessa ovelha, ele cuidava muito bem dessa ovelha e tal. E tinha outro pastor que tinha várias ovelhas, tinha muitas posses e etc. E o cara que tinha muitas posses pega a ovelha daquele que tinha uma só e tal. E Davi, na hora que ele ouve essa história, porque ele está no auge do seu reinado, vamos dizer assim, quando ele ouve essa história, ele puxa a sua espada e fala, esse homem é passível de morte. E o que o profeta fala? Davi, esse homem é você. Tem alguns pregadores, e meu avô, o pastor Corinto, ele costuma falar bastante isso, tanto para mim, que ele já falou algumas vezes. Quando a gente olha para o texto, quando a gente olha para a Bíblia, a gente às vezes entende o quão ruim a gente pode ser. Tem uma frase que eu achei incrível, e eu vou compartilhar com vocês. A frase é assim, falo de mim, né? Tudo que tem bom em mim, e tem muita gente aqui que conhece o meu lado bom e o meu lado ruim, né? Tudo que tem bom em mim é Cristo. E tudo que tem de ruim em mim, aí esse sou eu mesmo. Mas, existe um texto muito conhecido que vai dizer assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mas, João Pedro, a gente está falando sobre comunidade, sobre teologia da comunidade, que teologia é um estudo da prática, que a gente, tudo que acontece é algo prático, é algo do dia a dia. Eu sei disso. Mas, como a irmã Elaine pontuou domingo passado, a teologia da comunidade se faz dentro de uma comunidade. E dentro de uma comunidade existem vários seres humanos. Eu e vocês aí. Fazemos parte da comunidade da Igreja Adventista da Promessa de Três Lagoas. E nós, olha só, a gente é passível de erro. Mas o que eu quero comentar e deixar claro para vocês hoje? Que apesar disso, Deus, Ele nos ama. É aquela história, todas as histórias que eu contei. Adão, onde você está? Caim, onde é que está seu irmão? Davi, o que aconteceu? Por mais que a gente erre, e erre bastante. E abra sua Bíblia aí. Agora a gente vai pular de um texto conhecido e vai para outro texto conhecido. 1 Coríntios, primeira carta aos irmãos de Coríntios, capítulo, eu usei esse texto no ensaio passado. Capítulo 1, versículo 10. Que vai dizer assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Olha só. O que Paulo está querendo dizer aqui para os irmãos de Corinto? Pessoal, por mais que vocês realmente tenham diferenças, e algumas podem ser grandes, outras menores,
todos vocês devem estar unidos em um só propósito, unidos em uma só coisa. E o que é essa coisa? Unidos em um só propósito, em um só norte, em um só conceito de vida, em um só propósito, e uma só missão, que é o quê? Cristo. Ou melhor, como a teologia é algo da prática, levar Cristo para as pessoas, que é uma das coisas mais importantes. E eu vou usar bastante a Bíblia hoje, como basicamente eu sempre faço, e eu vou usar um outro texto. E o Maurício usou um texto que eu vou usar ainda na abertura, e vai fazer sentido. Abra sua Bíblia lá de novo em João, Evangelho de João. Essa é uma história um pouquinho mais pesada, mas vai fazer sentido com o que eu estou falando aqui. Por quê? De novo, e para deixar bem claro, teologia é algo que se faz na prática. Teologia é algo que se faz dentro de um espaço geográfico. Teologia é algo que se faz na comunidade. Comunidade é composta de pessoas, e pessoas tendem a falhar. Mas como a gente leu em 1 Coríntios, essas pessoas unidas em um só propósito, elas são unidas em Cristo. E Cristo é alguém que é perfeito, um ser perfeito. Eu vou ler um texto muito interessante e vai ser destacado aqui em João, no Evangelho, e vai comentar sobre uma mulher. E olha só. A partir do versículo 3, que vai dizer assim: os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, olha só, e eu quero que você ilustre aqui bem. A Lona esses dias estava comentando que ela está assistindo a Gênesis, a novela. Ela falou que ela é muito visual nas coisas, ela gosta muito de ver. Muitas vezes a gente lê as histórias e a gente não consegue nem tentar interpretar elas de forma ilustrativa e visual. Mas eu quero que vocês observem algo aqui. Os escribas e fariseus, que eram uma classe da religião da época, pegam uma mulher que foi surpreendida em adultério, e qual que é a primeira coisa estranha que está acontecendo aqui? Para você ser surpreendido em adultério, precisa não ser só uma pessoa, mas sim 2 pessoas. Quantas são trazidas aqui? Somente a mulher, somente uma. Disseram Jesus, olha só, eles chegam até Jesus, trazem essa mulher e perguntam, e falam assim para Jesus: mestre, usam o mestre para se comunicar com Jesus. Mestre, Jesus Cristo. Essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. E olha só, existe uma perguntinha aí. Tu, porém, o que você vai dizer? Isto diziam eles, tentando para terem o que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como se insistissem na pergunta, Jesus levantou e lhes disse uma frase que também é muito conhecida e é muito importante para a gente começar a aprender ou tentar entender o que está acontecendo na vida em comunidade. Que vai dizer assim, essa frase é bonita. Aquele, porém, que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E esse texto, essa parte foi usada em várias canções, vários poemas e vários lugares. Aquele que tiver pecado, que atire a primeira pedra. Mas aí eu te pergunto, eles não trouxeram para Jesus? E quem que era Jesus na época? O pessoal daquela época, só para você ter um contexto desse texto aqui,
os escribas e fariseus, eles tentavam de todas as formas acusar Jesus de alguma coisa. Porque naquela época, várias pessoas, vários homens, se levantavam e se diziam ser Messias. Certo? Isso existiu. E é histórico. Existiam vários. Mas tinha uma pessoa, tinha um lá de Nazaré, que ele não só se levantou como Messias, ele fez, de certa forma, um burburinho onde ele passava, porque ele não só conversava com as pessoas, ele não só se relacionava com algumas pessoas, mas ele fazia algumas coisas que eram incríveis. Ele fazia alguns milagres. E ele conversava com algumas pessoas também que eram extremamente reprovadas na época. Ele conversava com prostitutas, ele conversava com algumas pessoas de outros países, ele conversava com todo mundo. E isso, na época, foi um absurdo. Foi um absurdo. Por quê? Porque alguém que se dizia ser o Messias tinha que ter na mente e no coração, de alguma forma, essa prática de algo que eles entendiam ser certo. Ou seja, tudo que estava na lei, tudo que estava dentro das Escrituras, tinha que ser levado ao pé da letra. Então Jesus vem de forma incrível e olha para o olho de todo mundo da época e fala, o jeito que você está fazendo aí está errado. E ele vem falar, vocês estão orando errado. Vocês jejuam errado. Vocês fazem coisas só para se mostrar. Vocês não estão fazendo coisa para mim, vocês não estão fazendo coisa por Pai. Tudo que vocês estão fazendo está errado. Ele vai olhar para as pessoas que todo mundo não gostava na época e vai conversar. Daí o pessoal fala, nossa, mas Jesus, ele era, como é que eu vou dizer? Ele sei lá, ele gostava ele era brando com o pecado, era condizente com as práticas daquelas pessoas. Em nenhum momento o texto vai falar isso. Mas Jesus, ele vai atrás. E a pergunta que Deus, lá no Éden, fez para Caim: onde está teu irmão? É a primeira pergunta. Ele indo atrás de quem tinha feito algo errado. Isso é incrível. E ele olha para o olho e para o rosto de todos aqueles escribas e fariseus e pergunta, se vocês não têm nenhum pecado, se a moral de vocês está completamente libada, se vocês são todos transparentes, gabaritos na lei, e estudam tudo, e sabem de tudo, começa a tirar a pedra. Começa. E vai dizer, mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Essa mulher, ela quase morre. Quase. Ela quase morre por um excesso, vamos dizer assim, de religiosidade da época, que não conseguia entender, como eu já falei, eles tinham perdido completamente o norte e o contexto ali, para saber entender o que era um ser humano, inserido em uma comunidade, e o que era o pecado. Que Jesus nunca gostou do pecado. Nunca. Mas vamos lá. Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E aqui é muito engraçado, porque na estrutura do texto parece que Jesus Cristo ele vai usar uma ironia. É basicamente um jeito do texto ser engraçado de certa forma. Porque existe todo um contexto, existe toda uma estrutura aqui. E ele vai acusar, ele é acusado, ele fala, ele responde aquelas pessoas, e ele vai falar, cadê todo mundo? Como se o próprio Jesus fala, cadê? Onde estão teus acusadores? Sobrou algum para falar, ou fazer, ou dizer alguma coisa? Não.
E ela respondeu: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. O que Jesus está fazendo aqui? Vamos ilustrar. Vamos ilustrar, e eu quero que vocês entendam. Eu vou até me afastar um pouquinho aqui. Esses fariseus, eles pegam uma mulher e trazem até Jesus. Jesus estava de boa, escrevendo no chão. Daí vocês perguntam, o que Jesus estava escrevendo? Não importa. Ele estava escrevendo. Trazem a mulher até Jesus. E olha só, e é uma ilustração muito interessante, porque na época existiam vários tipos de pecado, mas Jesus está lá, parado, tranquilo. Aí começa aquela discussão, ela pecou, ela fez tal coisa, o que você vai fazer? E Jesus responde, eu não vou fazer nada, mas vocês aí, quem não tem nenhum erro, quem está de boa com a consciência, atira a primeira. Já começa então. Jesus parado. E aquela mulher que sofria um perigo de vida, não sofre mais nada, porque todo mundo aqui, das pessoas que tinham acusado ela, fogem. Estão, saem. E o que Jesus faz? Assim como ele fez com Caim, assim como ele fez com Adão, assim como ele fez com Davi, ele vai até a mulher. E pergunta basicamente, mulher, o que você está fazendo? Ninguém te condenou, eu também não vou te condenar, mas mas não peca mais. É como se Jesus tirasse toda e qualquer nuvem de dúvida, pecado, transgressão, humanidade exacerbada, vamos dizer assim, tirasse tudo e fosse ao encontro daquela mulher para ter um contato com ela e falar, você é pecadora, sim, você é pecadora, mas a partir de agora que você me conheceu, a partir de agora que você teve um contato mínimo comigo, não peques mais. Provavelmente aquela mulher pecou de novo, porque a gente é pecador. Mas a partir do momento que ela teve o contato com Cristo, a partir do momento que ela teve o primeiro relacionamento com Cristo, ela teve a ideia, e ela teve a forma maravilhosa de entender o que era Jesus Cristo. E Jesus Cristo, desde o primeiro capítulo de Gênesis, ele se mostra como um Deus misericordioso para com quem peca. Vá e não peques mais. Eu vou ler outro texto, que vai estar lá, em João também. E é um texto extremamente conhecido também. João capítulo 4, abra sua Bíblia aí, e vamos ler junto. Versículo 9. O texto vai falar sobre uma mulher também. E é a mulher de Samaria. E existe todo um contexto bem bonito aqui. Mas eu vou ler a partir do versículo 9. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu, Jesus tinha pedido água para ele beber. Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Os judeus não se davam. Lembra que eu falei? Que Jesus ele vem para tirar todo e qualquer tipo de coisa que acontecia, todo qualquer tipo de tratamento que estava acontecendo errado. Os samaritanos não se davam bem com os judeus. E a mulher está lá tirando água, Jesus chega, olha, isso aqui é importante. Jesus chega até aquela mulher e fala, me dá água. E ela fica assustada. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água da vida. Continuando. Respondeu-lhe ela: Senhor,
Tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? E ela não entendendo muito bem a pergunta. Lembra que a gente canta uma música aqui chamada Ele é? Jesus, ele oferece água. Água mesmo, de beber. Ele oferece. Mas Jesus, ele é a própria água viva. Então, tudo que Jesus Cristo oferece, ele é. Para vocês que talvez não tinham entendido muito bem a música, era isso. Tudo que Jesus oferece, tudo que ele oferece para nós, ele é. Ele oferece água, ele é a água viva. És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu? Versículo 13, afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe Jesus: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscar. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. E olha só, de novo, a mesma estrutura. Sabe por quê? Porque Jesus já sabia o que estava acontecendo. E ele vai usar de novo a ironia. Sabe? Igual, ó, cadê quem está te acusando? Cadê quem está te acusando? Basicamente, Jesus está falando, cadê? Me mostra aí quem está te acusando. E aqui ele vai falar, vai, ó, eu vou te dar água viva, mas vai e chama teu marido. Daqui que a mulher responde: não tenho marido. Replicou Jesus: bem disse, você não tem mesmo. Porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. De novo, a ironia sendo usada por Jesus para falar, ó, cadê teu marido? Não tem. Ah, eu sei que você não tem. Eu sei. De novo, Jesus indo de encontro com alguém, não para falar, ó, apontar o dedo e falar, ó, pecador, pecadora. Não é assim que Jesus trata. Não é assim que Jesus trata as pessoas. Ele sabe, meu irmão, ele sabe. Ele sabe que você tem erro. Ele sabe que você é detalhado de defeitos. Mas ele sabe também que você tem uma vida. E ele não quer te oferecer a vida só aqui, para que você viva bem, obviamente também. Ele não quer te oferecer só isso. Aqui na história a gente aprende que Jesus Cristo estava se importando com a mulher a ponto de oferecer algo muito maior. Ele vai olhar para a mulher e falou, ó, você quer água, mas não é a água mesmo que você quer. Você quer a água viva, para que você viva de forma eterna. Para que você viva de forma plena. Para que você viva de forma completa. Eu sei que você é pecadora. Mas olha, deixa eu te apresentar uma outra realidade de vida. Deixa eu te apresentar uma outra forma de vida. É uma forma de vida que você sabe do seu pecado e você luta contra ele. Mas eu sou a água viva. Então aquele que toma dessa água viva, aquele que tem essa água viva dentro do corpo, não vai mais precisar de qualquer outra água viva. Porque vai viver eternamente, plenamente, sabendo que Jesus já pagou e já fez tudo para que você não precise, para que a gente não precise mais ter sede de novo. Continuando a história. Versículo 21. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem através dos judeus. Mas vem a hora, e esta já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em
verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Olha só de novo a ironia. Sabe por quê? Porque ela estava conversando com o próprio Messias. Sabe aquela história quando Jesus morre e tá os dois para o caminho para Emaús, e o próprio Jesus ressuscitado vem e conversa com eles, e eles vão conversando o caminho inteiro, e chegam lá, falas com ela, quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse para aqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse porventura Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram a ter com ele. E sabe o que é o mais interessante? Aqui, dentro de todas as histórias que eu contei, é porque muitas vezes, e muitas vezes mesmo, e a gente acredita que é ensinado de alguma forma a agir dessa forma, desse jeito, que você tem que fazer malabarismo para achar a graça de Jesus Cristo. Você tem que fazer algo incrivelmente extraordinário para que Deus olhe para você e fale, realmente, Ele está ali. Que você tem que saber cantar, que você tem que saber pregar, que você tem que ser perfeito sem pecado, que você tem que fazer, um monte de coisa e tal. E tem várias canções, que falam, Jesus, vem, eu quero que você venha na minha vida, e, vem até mim, não sei o que e tal. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Meu irmão, Jesus nunca saiu do teu lado. O que você está pedindo para Jesus vir? Jesus, Ele não deixa. Eu sei que eu sou pecador, e muito pecador, por sinal. Todo mundo aqui é e erra. Mas Jesus, Ele não deixa de amar nem eu nem você. Ele não me ama mais porque eu canto. Ele não ama mais o pastor Maurício porque ele é pastor. Ele não ama mais o pastor Maurício porque ele vem aqui, exatamente como eu, todo sábado e todo domingo eu estou aqui. Não! Sabe por quê? Porque Jesus ama o mundo de tal maneira que Ele entrega a pessoa que Ele mais ama para você e por mim. Para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, exatamente como Caim, exatamente como Adão, exatamente como Davi, exatamente como a mulher samaritana, exatamente como a mulher adúltera. Todo mundo, todos esses sabiam que eles eram pecadores, mas Jesus não vem para falar, você é pecador, você vai morrer. Não, Ele vem, você é pecador e apesar disso, eu estou aqui. Eu estou com você. Apesar de tudo que você está fazendo de errado, eu estou aqui. E eu vou te ajudar a não pecar mais. Eu vou te ajudar a viver, igual a mulher samaritana, uma vida plena. Olhando para a água viva que é Jesus. E ela estava conversando com Ele, não sabia. Muitas vezes a gente conversa e vê Jesus em nossas vidas, mas a gente não sabe. E quando a gente chega aqui dentro da comunidade, chega aqui dentro da igreja, e não olha para Deus, não ora, não adora, porque a gente acha que a gente é pecador demais. A gente não consegue olhar para o nosso irmão, porque, dá vergonha e tal. Ou, por muitas vezes, aquele que teve o seu pecado exposto, a gente não consegue ver e tal. Mas, meu irmão, Jesus nunca sai do lado daquele que Ele ama. E eu vou contar um segredo para você, Ele ama todo mundo. Ele ama até o máximo dos pecadores. Ele me ama e Ele ama vocês também. E Ele convida e convida você para viver uma nova realidade. Para viver uma vida plena com Ele. Para viver uma vida onde você não vai precisar mais ir no poço de novo pegar água, porque Ele é a água da vida, Ele é a água eterna. Você não vai precisar se preocupar com outras coisas, ou com qualquer tipo de coisa que aconteça. Você não vai se preocupar com quanto o outro irmãozinho é pecador, porque você é tão pecador
quanto ele e vai abraçar ele e vai falar: ó, meu irmão, eu estou com você, porque Jesus está com a gente. É isso. A teologia da comunidade, a teologia da vida com Cristo, é a gente olhar para o nosso irmão, a gente olhar para nós mesmos e falar: eu tenho Jesus Cristo. O outro irmão também tem Jesus Cristo. E a gente em conjunto, em comunidade, a gente vai se abraçar e a gente vai cantar e a gente vai se alegrar, porque Cristo nos salvou. E eu vou ler um texto final para vocês. E olha só que interessante. Abra sua Bíblia, Romanos. Para a gente fechar. Romanos, capítulo 8, versículo 31. Outro texto extremamente conhecido. Vai dizer assim: o que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós... Olha só que bonito. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem os condenará? Será a tribulação? Será a angústia? Será a perseguição? Será a fome, a nudez? O perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia e fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meu irmão, a gente aqui em comunidade, a gente não vai, e Cristo não vai sair de alguma forma das nossas vidas. Ele não vai nos deixar viver um caminho que Ele não esteja perto, sabe? Não vai. Existem várias afirmativas mundanas em que a gente precisa, igual eu falei, fazer algo extremamente mirabolante para chegar perto de Deus, para chegar perto de Cristo. E Ele está bem pertinho, Ele está bem do lado. Tem uma música que vai falar: eu estou mais perto do que você pensa. Eu falo e você não me escuta. Eu grito e você não me ouve. Tem outra canção que vai falar: onde será que você me vê? Onde será que eu estou para você? Vai dizer também essa canção: será que você sabe que eu te fiz crescer? Será que você sabe que o tempo ele não me afeta? E essa canção também vai fazer uma pergunta que é muito bonita. E ela vai dizer assim... Esqueci a música. Ela vai dizer... como você pode dizer que não existe ninguém, se eu me entreguei para te fazer alguém? Como será que você pode dizer que não existe ninguém, se eu me entreguei para te fazer alguém? Fique de pé.
A gente canta uma canção aqui, que o nome dessa canção é Olhar para a Cruz. E tem uma parte nela, que a gente colocou depois, que ela vai dizer assim: reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo. Reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo. E ao olhar para a cruz, e é muito bonito também, a partir do momento que eu olho para a cruz, ao olhar para a cruz, eu entendo o amor de Jesus por mim. Vamos orar? Vamos pedir misericórdia para Deus, para que a gente consiga entender que Ele não está longe, por mais talvez absurdo que isso seja, a gente consiga entender e ter a sensibilidade de que Deus está bem pertinho da gente, que Deus está tentando e gritando por atenção, fazendo de tudo para que a gente consiga parar um minuto da nossa vida e olhar para alguém que está do nosso lado. Essa sensibilidade que a gente tem que ter, que é muito bonita quem tem, né? Quem tem uma vida disposta a ouvir a voz de Cristo. Vamos orar? Pedir para Deus isso? Feche seus olhos. Jesus Cristo, nós estamos aqui mais uma vez inclinados para tentar entender uma nova realidade que tu nos mostra todos os dias. Que a gente possa entender que Tu és um Deus que não está longe, que Tu és um Deus que não está em outra dimensão, não está num lugar muito alto que a gente não possa alcançar, ou num lugar que a gente não tem acesso, que a gente possa entender todos os dias da nossa vida, que Tu és um Deus que se faz presente, que Tu és um Deus que está, um Deus que é, um Deus que se mostra, que afeta o nosso tempo, um Deus que fala aos nossos corações, um Deus que nos consola no momento de tristeza, um Deus que nos faz entender que mesmo pecadores, mesmo sabendo nos nossos defeitos, mesmo detalhado de várias coisas que acontecem no nosso dia a dia, mesmo atrapalhados pela nossa própria vida, Tu és um Deus que nos encontra, Tu és um Deus que está conosco, Tu és um Deus que trabalha os nossos corações, Tu és um Deus que mostra uma nova realidade de sentimento, uma nova realidade de saber que Tu és um Deus presente, que Tu és um Deus que está aqui, Tu és um Deus que trabalha principalmente dentro de um meio comunitário, que Tu és um Deus que trabalha na vida da comunidade, na vida da igreja. Tu és um Deus que, através da Tua forte mão poderosa, está no meio do Seu povo. Que a gente possa entender que essa teologia da comunidade não é feita através de algo superficial, de algo subliminar, de algo que está escondido. Essa teologia da comunidade é feita quando a gente tenta seguir os passos daquele que é o nosso maior exemplo de vida, que é Jesus Cristo. Se a gente entende isso, a gente consegue viver uma vida tão plena, uma vida onde a gente pega e abraça e toma essa água da vida, para que a gente nunca mais precise ir no poço pegar mais água, porque a gente já vai estar saciado. E não só isso, a gente vai pegar essa água da vida e vai querer espalhar para todo mundo, vai querer que todo mundo experimente essa água da vida, essa água que traz, essa água que vem da vida eterna, essa água que traz uma vida completa, uma vida plena. Jesus Cristo, nós precisamos de Ti dentro dessa comunidade aqui, dentro desses irmãos que estão aqui, e todos aqui são passíveis de erro, mas mesmo com os nossos erros completos, que a gente consiga nos abraçar, olhar para Ti e viver uma vida de acordo com o que o Senhor tem para nós, uma vida plena, uma vida de saúde, uma vida de saúde espiritual, uma vida de amor ao próximo, uma vida de amor e uma vida de senso de comunidade, uma vida de ajuda, uma vida onde a gente consiga olhar para todo mundo com os seus olhos, um olhar manso, meigo, um olhar carinhoso, um olhar que abraça todas as pessoas, um olhar de comunidade.
não só uma comunidade física, uma comunidade aqui geográfica, mas uma comunidade que vai estar lá no céu. Uma comunidade que a gente vai se encontrar todos juntos lá no céu, adorando um só nome, adorando um só Cristo, adorando um só Deus, que é o Deus que nos salvou, e é o mesmo Deus que está conosco, que fala aos nossos corações, e é um Deus que está constantemente nos abraçando, é um Deus que está constantemente chamando e nos apresentando uma nova realidade de vida. Jesus Cristo, nós somos imperfeitos, mas Tu és um Deus perfeito e que tenta de forma incessante nos chamar para essa nova realidade eterna e perfeita. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.